Sejam bem-vindos à última aula de movimento uniformemente variado. Como a gente já tinha falado antes, essa última aula vão ser dos gráficos que a gente utiliza no movimento. Então, a gente vai ver o gráfico do espaço pelo tempo, velocidade pelo tempo e aceleração pelo tempo. Então, vamos lá. Primeiro, o gráfico de espaço pelo tempo. O gráfico de espaço pelo tempo utiliza aquela função horária que a gente já tinha visto, que é o sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Cada um dessas variáveis vai ter um ponto importante no gráfico, tá? Vai desempenhar um papel importante no gráfico. Então, vamos ver. É uma função do segundo grau, porque o tempo está elevado ao quadrado. Então, vai ser uma parábola. Se é uma parábola, ou ela vai ser com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Se a aceleração for positiva, com cavidade para cima. Se a aceleração for negativa, com cavidade para baixo. Então, ela vai ter essa carinha. No eixo X, na horizontal, a gente põe o tempo e na vertical o espaço. E o gráfico vai ser uma parábola, tá? Bom, exemplo 1. Como que a gente vai construir? Então, olha só. Um móvel se move de acordo com a função horária S igual a 20 mais 10t menos 2t quadrado. Construa o gráfico que representa essa função. Então, vamos lá. Bom, dicas, né? Observar primeiramente o sinal da aceleração. A aceleração é negativa, então a concavidade vai estar para baixo. Meu gráfico vai estar virado para baixo. Então, se a gente pegar a função horária, S igual a 20 mais 10t menos 2t quadrado, a posição inicial é 20 metros, a velocidade inicial é 10 metros por segundo e a aceleração, cuidado, se na função está menos 2, a gente sempre vai pegar o dobro. Então, como está menos 2, a aceleração vai ser menos 4, tá bom? Bom, a gente pode fazer o gráfico utilizando uma tabela, substituindo os valores de t e obtendo os valores de s. Ou, já que a gente tem a velocidade inicial e a aceleração, a gente pode determinar quando o móvel muda de sentido. Então, a gente vai ver duas maneiras de calcular. Então, vamos ver essa primeira. Eu tenho a velocidade inicial, tenho a aceleração e vou descobrir quando o móvel muda de sentido. Para isso, eu vou usar aquela fórmula, V igual a V0 mais AT, o vovô AT. Substituindo, eu vou ter que V igual a 10 menos 4t. Quando o móvel muda de sentido? O móvel muda de sentido quando ele para, ou seja, quando a velocidade é zero. Substituindo V igual a zero naquela função, a gente vai achar que o tempo é 2,5. Então, o que acontece? O móvel estava num sentido, parou e está voltando. É bem isso que quer dizer. Então, quando ele muda de sentido, o tempo é 2,5. Tá? Que foi o que a gente calculou. Se eu substituir na função da posição, eu vou achar que a posição que ele muda de sentido é do 32,5 metros. Ou seja, o corpo sai do 20, quando chega no 32,5 ele para e aí ele volta. Tá bom? Então, quando o tempo é zero, minha posição é 20. Quando o tempo é 2,5, a minha posição é 32,5. E aí o gráfico é uma parábola, então eu posso desenhar ela assim. Se eu quiser obter mais um ponto, olha só, a parábola ela tem uma simetria. Então a gente pode ver que no ponto mais alto, no eixo X é 2,5. E quando for no 20, está no zero. Ou seja, se a gente fizer uma risca horizontal, se é 2,5 que ele anda para a esquerda para chegar no zero, ele vai andar 2,5 para a direita. Então aquele ponto vai ser o 5. Tá? 5 segundos. Bom, um outro jeito que talvez seja bem mais fácil é a gente fazer a tabela. A gente pega determinados valores, vai substituindo na função do tempo. Então, quando o tempo for 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quem escolhe esses valores? Eu escolho esses valores. Você escolhe esses valores. Lembrando que você nunca vai poder pôr o tempo negativo, tá? Então, dependendo também da sua função, você tem que pôr muitos valores para ela ficar bonitinha de entender, tá bom?
Quando a gente substitui o tempo 0, 1, 2, 3, 4, 5 na função, eu vou ter que a posição é 20, 28, 32, 32, 28 e 20, nos respectivos tempos. E aí eu coloquei aqui no gráfico. Então, meu desenho vai ficar assim, tá vendo? Ó, uma parábolazinha. Se eu ligar esses pontos, vai ficar assim, ó, uma parábola bem parecida com o que a gente tem. A gente pode ver que eu não tenho um ponto onde esse móvel muda de sentido, que é o ponto mais alto. Por quê? Porque eu só coloquei números inteiros aqui para facilitar a minha conta. Vocês podem sim fazer assim, lembrando que o gráfico sempre vai ser uma parábola, tá bom? E o gráfico da velocidade pelo tempo? Bom, um exemplo, vamos esboçar o gráfico da função v por t, da função v igual a 50 menos t. É uma função do primeiro grau, então o gráfico vai ser uma reta que vai subir ou uma reta que vai descer. Bom, se a aceleração for positiva, meu gráfico vai subir. Se a aceleração for negativa, o gráfico vai descer. A aceleração é quem acompanha o t. Então, a aceleração vai ser menos 10. Nesse exemplo, o gráfico vai descer. Outra coisa importante, se a gente fizer a área do gráfico, a área que está abaixo aí da minha linha, da minha reta, ela me dá o ΔS, tá? Ou seja, me dá o deslocamento. Então, vamos lá, vamos fazer o gráfico dessa função. Vamos fazer uma tabelinha, já que é uma função do primeiro grau, 2 pontos só para a gente traçar. Quando o tempo for 0, a velocidade é 50. Quando o tempo for 1, a velocidade vai ser 40. Então, tempo 0, velocidade 50. Tempo 1, velocidade 40. E aí é só a gente traçar. Como a gente já tinha previsto, porque a aceleração é negativa, o meu gráfico está descendo, a minha reta está descendo. Bom, o gráfico da aceleração pelo tempo. O gráfico da aceleração pelo tempo é um gráfico mais difícil de aparecer, mas ele pode aparecer, tá? Ele tem informações bastante importantes. Quando a reta está na parte de cima do eixo horizontal, significa que a minha aceleração é positiva, tá? Então, reta para cima, a gente pode ver que a aceleração é constante, ela não muda, aí no caso positiva. Outra coisa importante, se a gente fizer a área abaixo desse gráfico, me dá o ΔV, nesse caso, a variação da velocidade, que vai ser positiva. Compensação, se a minha reta minha reta constante estiver na parte inferior do eixo dos tempos, significa que a minha aceleração é negativa. E se eu fizer a área, ela vai me dar que o ΔV é negativo também, tudo bem? Então, se eu fizer a área, só que aí eu tenho que fazer a área acima, tá? Entre essa reta vermelha e o eixo dos tempos. Ah, mas a área não pode dar negativa. Vocês calculem a área, depois põe o sinalzinho de menos na frente, tá bom? Gente, obrigado por assistir mais essa videoaula. Se vocês acessarem esse site, aprendiz.net.br, vai ter material complementar também das aulas para estudo, tá bom? Acessem lá, vocês vão gostar, é gratuito, tá? E até as próximas videoaulas.